Eu sou o Gálvaro Júnior e esse é o nosso 5.5. São reflexões diárias, segunda a sexta-feira, sempre às 5h05 disponibilizamos um novo episódio, uma nova reflexão para você parar, praticar, e transformar a sua vida à luz das Escrituras Sagradas. São pequenas sementes de 5 minutos que você pode tirar aí no seu dia, ouvir, também está disponibilizado nas plataformas de podcast aí. Bom, eu quero dizer que nós estamos meditando sobre pensando a vida segundo as Escrituras, e a gente falou ontem sobre censura no vídeo anterior, e hoje eu quero falar sobre liberdade religiosa, que é um ponto muito importante para nós que cremos nas Escrituras Sagradas. Eu sou o Gálvaro Júnior, é uma alegria estar sempre com você aqui. Bom, e o nosso tema de hoje, dentro dessa semana, é liberdade religiosa. Eu estou aproveitando, que eu estive recentemente numa reunião que envolvia 22 países, que é parte da Aliança Evangélica Latina, e nós tivemos muitos relatos das diferentes nações latinas, incluindo aí a Espanha como um país latino também. Mas aqui na nossa Latinoamérica, nós temos muitos desafios comuns, Interessante que há muitos desafios que são bem comuns em todos os países. Quando a gente pergunta assim, o que é os pontos de oração pela América Latina, a grande maioria vai falar sobre a pobreza, há muita gente passando fome, pessoas vão falar sobre principalmente a corrupção, que é algo crônico e que precisa ser banido, vão falar sobre a liberdade religiosa, que está sempre ali numa linha limite. Em vários dos países já há bastante restrições, alguns países já enfrentam uma oposição aberta do regime contra a liberdade de expressão, contra a liberdade religiosa, e isso afeta todos nós como um povo de Deus. E eu quero falar hoje sobre a ordem de Jesus. A ordem de Jesus é: vão e façam discípulos de todas as nações. É uma ordem, que vai levar a mensagem do Evangelho, essas boas novas da salvação. Lembre-se que não é apenas uma ordem de conquista, de tomar território, mas de abençoar. É a mesma promessa lá para Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Isso envolve a ministração dessa palavra em etnias, em culturas muito distintas. E a gente precisa entender que quando o Evangelho chega, muda. Muda cultura, muda prática, muda hábitos, aponta controvérsia, aponta para trevas e luz, ou seja, o Evangelho é a boa notícia que traz salvação, mas revela também a condenação. Então é bom a gente entender que precisamos sermos defensores da liberdade religiosa. E nos nossos dias, isso é algo que precisa ser extremamente atento, porque numa sociedade que fala de tolerância, mas se apresenta intolerante, principalmente com aqueles que são diferentes deles, Então, quando a gente está falando de estruturas governamentais, de governo, de poder, nós estamos vendo isso. E nós temos que ter bastante tranquilidade para lembrar de que quando nós estamos falando de liberdade religiosa, não é apenas para que eu e você, discípulos do Cristo, tenhamos liberdade para pregar nossa fé, mas que nós somos defensores que todos aqueles que pensam, que praticam uma fé distinta da nós, tenham também liberdade para se colocar diante da sociedade e pregar aquilo que eles creem. Então, nós somos totalmente favoráveis a isso. Dentro da América Latina, nós temos 3 países de ditadura de esquerda, que é notório, que nós estamos falando da Nicarágua, nós estamos falando de Cuba e nós estamos falando da Venezuela, que estavam presentes neste evento que eu participei. Desses 3 países, 2 eu conheço porque fui várias vezes: Cuba e Venezuela. Venezuela, ela toma um viés de esquerda com chegada de Chávez em 1999, e eu estive, a partir do início dos anos 2000,
Eu fui por várias vezes, durante uma década, várias vezes na Venezuela, tenho amigos, conhecidos, o pastor da Venezuela estava aqui. Alguns tiveram que saíram da Venezuela por perseguição religiosa, então foram morar no Panamá, líderes proeminentes, né, e líderes ativos, e que foram perseguidos pelo regime. Então, quando a gente está falando de pregar a boas novas, nós estamos dizendo de enfrentamento também com estados totalitários, com palavras de divisão e de tudo que é promovido dentro desses regimes. E a gente precisa entender que para nós é importante defendermos a liberdade religiosa de todos os credos. Um país não precisa ser de confissão evangélica, mas com certeza quando ele tem na sua maioria uns pensamentos, cidadãos que confessam, né, a fé cristã, isso vai permear por toda a sociedade. Imagina, se nós vivemos numa democracia, a democracia é feita a partir de eleição dos seus representantes. Então eu e você votamos para que alguém nos represente na casa de lei ou na execução das leis ou na execução delas, ou tudo isso que a gente sabe, que nós estamos aí num tripé, né? Judiciário, legislativo e também o executivo, são cargos como governador e tudo isso. Bom, se nós somos uma democracia, o que nós vamos viver? Nós vamos viver em que a população vota, né? Não as instituições, não as organizações, não as entidades religiosas, elas não votam, quem vota é o cidadão, mas esse cidadão sempre vai tentar encontrar dentro daqueles que pleteiam representar o povo na casa de lei, pessoas que estão mais alinhadas com a sua percepção de mundo. Ou seja, que tipo de mundo, que tipo de país, que tipo de coisa eu quero ver na minha vida, na vida dos meus filhos e assim por diante. Como nós somos defensores da liberdade de expressão plena, mesmo na contradição e mesmo que alguns mintam. É importante entender isso. Porque quem é que vai dizer se é verdade ou não? Se é fato, se é história, se é realidades, né, vividas, que vão às cortes, né, próprias que o país tem lá. Você tem leis que falam sobre leis morais, né, que está lá, ó, se você me ofendeu, se você levantou falso testemunho, eu vou te processar na lei civil e você vai prestar conta aos tribunais. Então isso aí já está previsto, que a gente não saia fazendo mentira, até porque, como eu já disse anteriormente, mentira é do diabo, ele é o pai da mentira, então mentira é algo que condena as pessoas. A Bíblia diz o quê? Que os que mentem não herdarão o reino dos céus. Mas eu quero voltar aqui para o nosso tema da liberdade. E eu tive a oportunidade de percorrer a América Latina durante muitos anos, quando eu estava envolvido no Tribal Generation. E a Venezuela era uma coisa interessante de visitar, porque a Venezuela, desde o início dessa ditadura de esquerda, ela foi muito bélica. Então a gente chegava na Venezuela, tinha tanques, tinha carros de guerra, todo aeroporto com muitos soldados, havia uma opressão. E eu lembro que, mesmo quando ainda não tinha essa coisa de selfie, de celular de a gente filmar, eu carregava a minha câmera pequena e eu filmava, tinha vários programas do Tribal que eu ao ar, e eu filmava realidades de cada país que eu passava, tanto de turismo como da realidade da igreja ou do testemunho que essas pessoas. Provavelmente você pode encontrar isso no YouTube. Quando eu ia para a Venezuela, em Caracas, já era uma situação bem caótica, onde não poderia filmar em certos lugares, onde o governo, naquela ocasião, era dominante. Então eu ia para aqueles lugares, os pastores diziam, desliga a câmera que você não pode filmar, ou você vai ter situação com o governo venezuelano. Então nós estamos vivendo em dias que precisamos entender que, como povo de Deus, nós precisamos de ser defensores da liberdade religiosa, inclusive aqueles que têm outras religiões que não são a nossa. Mas lembre-se, todas as vezes que seguimos a ordem de Jesus, é para que façamos discípulos de todas estas nações. E esse discipulado de nações fez com que bárbaros se tornassem as civilizações mais respeitadas do Ocidente, não é isso? Vamos lá para os países nórdicos, né? Dinamarca ou Noruega, eram bárbaros. E eles foram discipulados e vemos eles hoje como o melhor IDH do planeta. Então nós precisamos entender que toda a base da cultura ocidental foi montada em cima de uma cosmovisão cristã. Isso envolve o quê? Liberdades.
liberdade inclusive comercial, que é base do protestantismo, que mudou a história e a forma que deve ser realizado nas nações. Há muitas coisas que a gente poderia falar sobre isso, mas eu quero te dizer, nós somos aqueles que fazemos discípulos de todas as nações. E essa mensagem, para muitos, ela é ofensiva, porque nós vamos dizer, há um só caminho, uma só vida e uma só verdade, né? Jesus Cristo de Nazaré. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Há uma mensagem que a Bíblia diz que vai separar famílias, pais e filhos. Então, às vezes a gente imagina que todos vão querer, não, eles vão mentir, vão se opor, e fizeram isso na história. Então, eu quero deixar claro para você, mesmo que debaixo de perseguição, como a China, hoje se estima que a maior igreja do planeta esteja na China, que está debaixo de grande perseguição. Venezuela está um caos. Estava aqui agora, Bolívia está vivendo dias de muita tensão, Peru com muitas tensões, e também Nicarágua. É de fato tudo isso que a gente está vendo no noticiário, e ainda pior, os pastores estavam aqui e deram testemunho. E também temos Cuba, que é uma ditadura terrível. Que Deus te abençoe, seja um defensor das liberdades religiosas para todos. Mas lembre-se que nós somos chamados para fazer discípulos de todas as nações, etnias, povos, culturas. E isso vai transformar essas culturas segundo os valores do reino de Deus, as Escrituras Sagradas. Deus te abençoe.